Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar com vocês. Sou o pastor Gilberto, pastor da nossa igreja Assembleia de Deus do Tempo Central. E para nós é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos para comentarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Falaremos hoje da lição de número 7, que tem como tema a mordomia dos dízimos e ofertas. Nosso textual está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que está escrito assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Nossa verdade prática: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. A leitura bíblica em classe também está registrada no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, dos versículos 7 ao versículo 12. Então nós vamos comentar a nossa lição. Está conosco hoje mais uma vez Joás. Na paz. É um prazer, Joás, ter você mais uma vez conosco. Amém. E nós vamos iniciar o comentário da nossa lição. A nossa introdução de hoje está escrita dessa forma. Nesta lição, estudaremos sobre os dízimos e ofertas na obra de Deus. Veremos que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhes entregues com amor, alegria e fidelidade. Por outro, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. A mordomia aí cabe ao ofertante e cabe aos ministros, né, que recebem essa oferta, de administrar bem, né? A oferta, é lógico, é um ato de amor, né, de alegria, de fidelidade, de gratidão, né, ao Senhor, né? Então a gente recebe bênçãos sem medidas do Senhor e a gente tem uma contrapartida nossa, né? O dízimo não é, antes de ser uma lei, é um princípio, né? E antes de ser um princípio, é uma oferta, né? O dízimo também é uma oferta, que você devolve ao Senhor por gratidão, aquilo que Ele te dá com tanta liberalidade, né? Então, deve ser feita uma mordomia aí correta, né? E é bom lembrar, Joás, e a todos os ouvintes, é bom lembrar que esse termo, mordomia, que nós estamos estudando durante esse trimestre todo, ele vem da palavra economia, ou seja, a gestão desses recursos na obra de Deus. Isso é muito importante. Então, essa lição de hoje está em praticamente 3 tópicos fundamentais, né, Joás? O capítulo 1 aí, né, o tópico 1, as fontes do recurso da igreja local. Depois, o segundo capítulo, a base bíblica para os dízimos e ofertas. Aqui nós vamos estudar tanto no Antigo como no Novo Testamento e também nos dias atuais. E o tópico 3, o capítulo 3, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Interessante. Vamos lá no primeiro capítulo? Isso aí. Então, o primeiro capítulo está subdividido em 3 tópicos: dízimos e ofertas, que é o tópico 1, depois o cuidado com os recursos externos e outras fontes de recursos. Sobre os dízimos e ofertas aí, né, que é o primeiro tópico, né, vai falar aí da legitimidade que há, né, em fazer isso, né, e vai citar alguns textos, como Levítico 27, Malaquias 3:10, né, que a gente já falou aí na introdução, né, e vai dar alguns textos também no Novo Testamento, né, Mateus 23, 2 Coríntios 8, então não é uma coisa assim, era coisa lá da lei, né, era uma obrigação da lei, e agora a gente não tem mais nada com isso, não faz mais parte do tempo da graça, né, não precisa dar o dízimo hoje e coisas do tipo. A gente costuma ouvir coisas desse tipo, né? É um assunto muito discutido, né, Joás? É um assunto muito discutido e assim, numa grade curricular teológica, é um assunto muito extenso, de certa forma até polêmico por alguns líderes cristãos, e que vinculam essa prática do dízimo só ao Antigo Testamento. E a gente vê na Bíblia que não está restrito só ao Antigo Testamento. Muito claro, né, os textos bíblicos
apresentados aí, né? É claro que tem tantos outros, né? Por conta de tempo, não dá nem para comentar isso tudo aí, né? Só ressaltamos o primeiro registro do dízimo na Bíblia vem com Abraão. Gênesis 14. E Abraão viveu num período antes da lei. Abraão experimentou a graça antes da lei. Então, assim, são assuntos que serão discutidos no decorrer dessa lição, que acredito que vai ser de grande valia aos nossos ouvintes. Com certeza. Então, dentro desse primeiro tópico aqui, dízimos e ofertas, vamos destacar algumas coisas aqui. A igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. É impossível gerir toda a parte organizacional da igreja sem esse recurso. Claro, como é que a igreja é um organismo, né? Ela tem, como um organismo, tem necessidades, né? E necessidade de vários tipos, espiritual, necessidade material também. Né? As necessidades espirituais, a gente tem as ferramentas para suprir elas, né? O próprio Senhor supre essas necessidades espirituais, né? E as necessidades materiais são supridas pelo Senhor também, mas tem a parte do agente humano, né? nesse sentido. Né? Então, o fiel que devolve o seu dízimo, que entrega a sua oferta, ele contribui para a manutenção, né? A igreja paga luz, paga água, né? Paga os ministros que estão em tempo integral. Né? Então, é preciso ter esses recursos materiais, né? E precisa vir do material mesmo. E é bom destacar, Jorge, você tocou num assunto muito interessante, que a igreja ela atua em duas frentes. A igreja ela é o organismo vivo, que é o corpo de Cristo, mas também é a organização, que é formada por nós seres humanos. E como organização, ela depende desse recurso para sobreviver. Enquanto estivermos aqui na Terra, dependemos desse recurso para sobreviver. Interessante, Joás, que dentro desse tópico primeiro aqui, desse primeiro tópico aqui, né, tem um texto aqui muito bacana, que está fundamentado nos textos que você mesmo já citou, que o fundamento para essa legitimidade está ao longo do Antigo Testamento todo, mas também está no Novo Testamento. Isso não nasceu e ficou restrito só a um período. Aqui que a gente entende, o senhor citou aí Gênesis 14, né? A gente entende a questão do princípio, né? Antes de se tornar lei, lá em Levítico, parece que é Levítico 12 também, né? Antes de se tornar lei, o dízimo era um princípio, né? Você vê que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, né? Lá em Gênesis 14, 20, né? É o primeiro lugar onde aparece macer, né? A palavra para dízimo, né? Que é 10ª parte, né? Então, é a 10ª parte do que ele conquistou naquelas batalhas ali, ele entregou ao sacerdote. Né? Então, e depois você vê Israel, né? Era Jacó ainda, ele fazendo um pacto com o Senhor: se o Senhor me abençoar, se for assim, se for assado, né? Eu vou entregar a 10ª parte de tudo. Né? Ele fez um voto ao Senhor que entregaria o dízimo de tudo, né, ao Senhor. Então é um princípio, antes de ser lei, é um princípio. Né? Então, só se tornou lei porque já havia o princípio. A mesma coisa acontece com o sábado e outros princípios. Né? Então, é muito maior do que a lei. Quem usa esse argumento, por mais brilhante que seja, quem usa esse tipo de argumento de que era coisa da lei, né, não é da graça, se esquece disso, que antes de ser lei é princípio. Né? E olha que coisa interessante, dentro da própria lição, não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa. Não foi isso. Ou de um grupo ou denominação, que antes nem existia isso. Essa frase, o denominacionalismo, isso veio surgir em 1789, ou seja, até então não existia isso, essa prática, né? Essas placas de denominações, mas pela necessidade natural da obra do Senhor. Então é por causa de uma necessidade, a manutenção da obra. Essa necessidade material é suprida aí com os dízimos e com as ofertas, né? Avancemos. Nós temos aqui no tópico 2 o cuidado com os recursos externos. Fala para a gente um pouquinho disso aí, vamos discutir sobre isso. Aqui vai tocar num ponto, né, que às vezes a igreja não precisa, não pode, não deve depender de órgãos governamentais, né, não deve depender do Estado em si,
né, para a sua manutenção, né? Então esse recurso tem que vir da própria igreja. Então se eu sou igreja, né, eu tenho que contribuir para essa manutenção, né? Eu não posso depender de agentes externos para isso, né? Na parte 3, tem outras fontes de recurso. Se a igreja local tiver um certo social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento para o poder público enviar recursos para tal ação social. Como no nosso caso, por exemplo, nós temos o nosso asilo, que recebe muitas pessoas das nossas organizações, das nossas igrejas, né? E que também depende desse recurso. E até pessoas de fora da igreja, outras organizações de fora da igreja, às vezes contribuem para a manutenção do recanto, né? E deve ser assim, não tem problema, né? Pois bem, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos com o ensino ou com o estudo do segundo tópico da nossa lição. De volta com o nosso programa, nós estamos falando hoje da lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas, e agora nós vamos trabalhar o segundo capítulo da nossa lição, a base bíblica para os dízimos e ofertas. Então nós vamos trabalhar aqui agora, Joás, essa base no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Muitos acham ou acusam de legalismo os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei, e que o legitima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. Já falamos sobre isso no início. Pois é, você não vê Melquisedeque pedindo dízimo ou ordenando, né, ou colocando como imposição, né, força de lei para Abraão. Ele faz voluntariamente, gratuitamente, né, como forma de louvor, de gratidão, né, ao Senhor que deu vitória a ele naquelas batalhas. Então, o princípio aí é a gratidão, né? Esse princípio do dízimo, que depois se tornou lei lá em Levítico, né? Até lá, quando se tornou lei, lá em Levítico, a coisa da gratidão ainda está presente, né? Aqui um ato de fé, né? É usada a palavra espírito, né? No espírito da lei está a gratidão. Olha, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida que o princípio do dízimo está aqui, em Gênesis 14. Sem sombra de dúvida. Claro. Olha bem, e esse dízimo não é do homem, esse dízimo é do Senhor. Melquisedeque, ele tipificava o sacerdócio real de Cristo. Não tinha princípio, não tinha genealogia de princípio nem fim. Então esse dízimo, como diz o subtópico 1.2, esse dízimo é do Senhor. Nesse sentido, quando entregamos ou devolvemos o dízimo, não restituímos nada para Deus, nem fazemos barganha com Ele. Pois, como percebeu o rei Davi, tudo vem de ti e da tua mão tu damos. O dízimo é do Senhor. Então nós simplesmente devolvemos. É citado aí 1 Crônicas 29, né? Exatamente, 29:14. Você vê que é interessante notar essa situação de Melquisedeque, né? Que é um sacerdócio maior do que o Levítico até. Certo. Né? Porque até o apóstolo vai dizer isso depois, né? O escritor aos Hebreus vai confirmar isso depois também, né? Vai dizer que o próprio Abraão ainda estava em Melquisedeque, né? Levi ainda estava em Abraão quando Abraão ofereceu a Melquisedeque aquele dízimo, né? Então, o sacerdócio levítico é bem reduzido, né, em relação ao sacerdócio de Melquisedeque. E o Senhor Jesus é um sacerdote segundo essa ordem, né? Eterno, uma ordem maior. Verdade. Né? Então, quem acusa o dízimo de ser legalista, né, também desconhece ou né, faz vista grossa ou coisa do tipo para essa situação. Né? E olha bem, sobre o dízimo do Senhor também não há dúvida nisso. Agora, dentro da objetividade desse dízimo, dentro do Antigo Testamento, Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa. Tanto é que se tornou lei e Malaquias reforça esse princípio da lei, quando no textual nós falamos sobre isso. E sendo o sustento da classe sacerdotal e o cuidado com órfãos e viúvas. E o apóstolo Tiago até falou da religião pura, que é exatamente essa, a manutenção dos órfãos, das viúvas, e também da manutenção da casa do Senhor.
Malaquias vai repreender o povo até, né, por estar deixando a casa de Deus ao relento, né? Fazendo descaso mesmo. Então ela está lá, a própria sorte, né, digamos assim. Então a responsabilidade deles em suprir a necessidade material, né, estava sendo deixada de lado, né? Eles estavam deixando essa responsabilidade. Você falou um negócio muito interessante que ao longo do Antigo Testamento houve várias repreensões da parte de Deus pela prática do ato de não dizimar, porque a casa de Deus ficou em prejuízo com isso, com essa atitude do povo em não dizimar. Precisava de uma manutenção, né? Exato. E esse recurso tinha que vir do povo de Deus, né? Não podia transferir essa responsabilidade para Estado ou para outra organização que fosse, né? É responsabilidade do povo de Deus, manutenção da casa de Deus, né? Ou seja, Deus dava o recurso ao povo e o povo retornava esse recurso para a obra de Deus. E numa parte bem menor do que era dispensada a eles diretamente de Deus. A décima parte. A né? décima parte. Era para o sustento dos levitas, era para a manutenção das coisas mesmo do templo, né? E tudo mais. Você vê em Números 18, 23, né? Não está citado aí, mas os próprios levitas davam o dízimo do dízimo que eles recebiam. Então, você vê, nem os levitas quebravam esse princípio, não é lei, é princípio. Né? É um ato de fé. Eles eram gratos também, eles tinham a oportunidade de demonstrar essa gratidão ofertando. Agora, olha que interessante, até agora nós estamos falando do Antigo Testamento. E no Novo, temos base para isso também? Claro que temos. Né? Olha o que a própria Bíblia diz. Está escrito na Bíblia, o dízimo no Novo Testamento. A Bíblia mostra que os fariseus, que é o segundo tópico aí, né? Eles eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Há alguma dúvida se até os próprios fariseus, na época de Jesus, em um Novo Testamento, tinham essa prática? Pois é. E Jesus reforça, né, a entrega do dízimo. Né? Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo declarou: desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Né? Deve entregar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, né? Mas não deve desprezar o juízo, a misericórdia e a fé. Né? Então, o Senhor está legitimando, ele não está criticando, né? Nem abolindo o que eles fazem de dar o dízimo da hortelã, né, e tal. Ele está reforçando isso, mas dizendo que eles estão sendo hipócritas, olhando só para o aspecto legal, né, e desprezando o aspecto emocional, digamos assim. Eu observo muito nisso, Joás, e nossos ouvintes, que isso é um princípio, isso é uma doutrina bíblica. E doutrina bíblica é imutável, é invariável, é atemporal. É muito maior do que a lei, né? Muito maior, muito maior. Vamos seguir. O dízimo também era necessário para manter o ministério em tempo integral, que também os levitas ficavam por conta do trabalho, ficavam por conta das atividades ministeriais. Era o povo responsável pela manutenção do santuário, do tabernáculo, do sacrifício, etc. Ficava extremamente 100% de tempo integral. E esse dízimo servia para a manutenção dessa tribo de Levi, daquela família que era responsável pelo sacerdócio na casa do Senhor. Por que os filhos de Israel tinham... isso foi imposto como lei, né? Porque se voltar a história lá no Egito, né, quando o Senhor mandou a última praga e todos os primogênitos foram mortos, né, os primogênitos de Israel foram poupados. Né, e o Senhor vai dizer depois, na caminhada no deserto, ele vai dizer: todos os primogênitos são meus. Né? Mas os da tribo de Levi, eles substituíram os outros primogênitos. É como se fosse o dízimo dos primogênitos, o dízimo do povo. Né? Os primogênitos de todo o povo deveriam ficar a serviço do Senhor. Né? Deviam ficar em tempo integral, trabalhando na casa do Senhor. Mas aí Deus escolheu uma tribo para fazer isso. E que é necessário para o bom andamento da obra de Deus. Precisa de haver esse serviço. Pois é. Então, esses outros que foram poupados, eles foram poupados disso, eles devem sustentar quem está fazendo isso. Porque ele está no lugar dele, era ele que era para estar lá servindo. E junto com os dízimos, nós vemos também a manutenção da assistência social e das ofertas, que é paralelo ao dízimo. As viúvas, os órfãos, né, precisam de assistência, e essa assistência material, né, deve vir
desse caixa, né, dos dízimos e das ofertas, esse dinheiro que é depositado aí. Da mordomia, desse serviço, Isso. dessa gratidão, desse ato de fé que é o dízimo. Veja a importância, né? Então, estamos chegando ao final de mais um bloco, nós vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos com o terceiro tópico da nossa lição. Pois bem, irmãos, estamos de volta. Estamos falando da lição de número 7, só reforçando aí, sobre a mordomia dos dízimos e ofertas. E agora nós vamos para o terceiro tópico da nossa lição, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Até então, Joás, nós estávamos falando sobre a base do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e agora nós vamos falar um pouco da administração desse dízimo na igreja local. Isso. Ainda há uma discordância muito grande por parte de alguns, como é a transparência, como é a administração desses dízimos, e nós vamos ter a oportunidade de esclarecer alguns pontos aqui, não é mesmo? Isso. Olha bem, dentro do primeiro tópico, está registrado dentro da nossa lição, né, como deve ser a entrega dos dízimos e ofertas na igreja local. Ponto 1, com gratidão a Deus, é o que nós estamos falando desde o início. Gratidão é o que está no princípio moral que a gente falava aí de Abraão, né, que antes de ser um preceito legal, lá em Levítico, né, é um princípio moral. E a base desse princípio moral é gratidão. Né? Abraão entregou o dízimo de tudo porque ele foi grato. Né? Ele foi movido por gratidão ao fazer isso. E olha que interessante, se a gente analisar o ponto central da nossa lição, isso é bom que todos os ouvintes estejam atentos também, o ponto central da nossa lição está escrito assim: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio. Quantos brasileiros estão desempregados? Mais de 13 milhões. Mas a igreja do Senhor está sendo sustentada, né? E é um privilégio devolver esse recurso para a obra do Senhor. A gente olha para a bondade, né, e a providência de Deus, né, e a liberalidade de Deus, mesmo em momentos de dificuldade, suprir o seu povo. Né? Seu povo não passa por necessidade ao ponto de mendigar o pão, coisas do tipo. Né? Nunca se viu um justo mendigar o pão, né? Isso é desde muito antigamente. Davi então, falou sobre isso. Né? Então, devolver ao Senhor uma parte disso tudo, né, é um privilégio mesmo. Né? E a gente vê, Joás, que na igreja há essa fundamentação e a necessidade desse recurso. O que seríamos de nós, igreja, e agora a gente fala como pastor, né? O que seria de nós sem a administração, sem a gestão desse recurso para o bom andamento da obra do Senhor? Até a gente falava aí do asilo, né? A nossa igreja mesmo tem outras obras sociais, né? Apoia, por exemplo, o projeto Esther, né? Que apoia casos de recuperação. Né, e outros projetos sociais, né, desse sentido. Então precisa desse recurso financeiro. Né? Um outro tópico aqui também bom a gente lembrar, que o dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. Não do valor líquido, né? É da renda bruta. Pelo menos é a base bíblica que nós temos. É a parte doutrinária que nós temos. Eu recebo meu salário, aí primeiro o gás, a água, a luz e tudo. Aí depois não é assim, né? A 10ª parte dessa renda que eu tive, né? E quando eu falei de um ato de fé, aos que são dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, o Senhor não deixa faltar nada. Pelo contrário, cumpre-se o Salmo 37, 25, do próprio salmista Davi, que você já citou, né? Foi moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência, ou seja, a sua prole, os que virão depois dele, não vai mendigar. Exatamente pelo ato e pelo fato da fidelidade de Deus aos seres humanos. Um outro tópico também muito discutido, dentro até mesmo do texto áureo, que esses dízimos e ofertas devem ser levados à casa do tesouro, ou seja, tem um lugar específico para entregar o dízimo, não é em qualquer lugar, não é de qualquer forma, né? O correspondente à nossa tesouraria hoje, tinha lá no templo do Senhor também, né? Chamado de casa do tesouro, né? É a tesouraria, né? Era levado... os dízimos, as ofertas eram todas depositadas lá. Né? Você vê na igreja primitiva o povo levando aos pés dos apóstolos.
né? Na igreja primitiva, por exemplo, a gente comentava da base bíblica do Novo Testamento, né, no bloco anterior, mas você vê que não tem tanta extensão assim de textos bíblicos no Novo Testamento sobre o dízimo, porque você olha para a igreja primitiva, por exemplo, lá em Atos, eles estavam acostumados a entregar tudo, 100%. Aí você teria que falar de 10% para quem entrega 100%. Tem essa necessidade? Não havia né? necessidade. Então, mas mesmo assim o Novo Testamento tem muitos textos reforçando a importância do dízimo. E é claro que nós estamos falando de um contexto bíblico, mas quem conhece os livros históricos, né? Nós estamos falando de livros paralelos à Bíblia, a gente vê o registro histórico dos cristãos nos primeiros séculos, a prática do dízimo, e se estendeu até a igreja envolvida ali com o Estado, na época de Constantino, no ano 313, 323, a gente vê a prática disso aí. Ao longo dos anos, os reformadores, os pais da igreja, né, de Martim Lutero e tantos outros, João Hus, eles adotavam e defendiam a prática do dízimo voltado no contexto histórico e bíblico também. Né? Um outro tópico interessante, que também está registrado na nossa lição, é os irmãos que são empresários. É um assunto muito discutido. Como dizimar, a partir de que fonte de renda, a partir de que tipo de declaração? Para alguns empresários é um pouco mais complicado falar de entregar a 10ª parte, porque não tem aquela renda que é certa, todo mês é tanto de renda, né? Então ele deve ter um cuidado de se planejar, né, de se organizar e separar, né, de forma organizada essa 10ª parte com antecedência, né? Há quem faça retiradas semanais, né, o prolabore semanal, o prolabore mensal, né? Então o dízimo vai ser entregue dessas retiradas, né, do que o empresário, porque ele é pessoa física, ele não pode dar o dízimo da pessoa jurídica, né? Então ele vai dar o dízimo da retirada dele. É um assunto muito interessante, e aqui eu falo como administrador aos ouvintes, pela minha graduação. No sistema contábil se estuda isso, se aplica esse conceito. Pessoa física não se mistura com pessoa jurídica, não pode. Então, o empresário, antes dele ser uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa física. Ele é o CPF, é a pessoa física. Então, ele precisa criar essas retiradas, os prolabores. Então, o dízimo na casa do Senhor é a partir dessas retiradas, a partir do prolabore, e não numa renda no montante total da empresa, que a empresa tem os seus custos, tem as entradas e saídas também normal. Então, é a partir da renda. Alguns empresários vão ter um pouco mais de trabalho para fazer isso, né? Mas, hoje tem o software, tem sistema que ajuda, mas é interessante que eu prestei serviço para um empresário, por uma questão de ética, não preciso nem citar nome, que por ato de fé, por isso que eu falei no início, que é um ato de fé, ele dizimava do próprio faturamento da empresa. Olha! Fé! Já pensou? E a empresa começou a crescer, começou a ganhar campo, e hoje é uma grande empresa em nossa região. Isso é muito bacana. Né? É uma bênção de Deus. Então, Joás, dentro desse contexto do Antigo Testamento e Novo Testamento, alguma coisa que você queria ressaltar, gostaria de ressaltar para a gente? Só dessa coisa, hoje ainda há quem entregue o dízimo, quem devolva o dízimo por obrigação, né? Por força de lei, porque tem que ser assim, né? E o próprio Novo Testamento diz que não deve ser feito desse jeito, você deve entregar com alegria no coração, né? Uma coisa de coração grato, né? Não deve fazer por obrigação, melhor não fazer do que fazer por obrigação. Deus nem recebe. Então, vamos fazer com gratidão mesmo. Ótimo. Se tratando da nossa lição, nós estamos chegando ao final do comentário dessa lição maravilhosa. Nós queremos agradecer a participação de todos os nossos ouvintes. Tá? Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras e às sextas-feiras, às 10 horas, aqui nesse canal, na TV Sistec. Queremos agradecer e desejar a todos uma boa semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.